Olá, bom dia pessoal. Boa tarde, né? Também, né? Boa tarde para quem já almoçou, para quem não almoçou ainda, bom dia. Tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia, né? Aqui para podermos continuar o nosso estudo, o nosso raciocínio, pessoal. Por quê, pessoal? Nossa, a nossa realidade aqui é muito difícil, viu, pessoal? É muito difícil, mas com a ajuda de Deus, da espiritualidade, né? Do Espírito Santo, sabe? Desse vínculo que vai fazer com que as pessoas cheguem ao mesmo nível de consciência. Entende, pessoal? Porque veja bem como é que está a como é que se diz? Como é que tá as religiões, os pensamentos religiosos aí? Cada um dividido, cada um briga, quer saber mais do que o outro, um briga com o outro. Sabe, pessoal? Está totalmente fora do que Jesus quer, do que Deus quer e do que é proposto para a humanidade, sabe? E você vê porque a humanidade caiu nessa situação, né? Até caiu na situação de que tá com medo de que não vai existir mais, por causa que vai estourar alguma coisa aí, né? Tem muita gente que está dizendo que vai estourar aí alguma coisa. Entende, pessoal? Porque a humanidade, ao longo dessa jornada aqui na Terra, né? Essas consciências que estão aqui ao longo aqui nessa realidade, né? Se perderam no real propósito realmente dessas consciências estar aqui. E muitas nem sabem por que estão aqui. Ela nem sabe que é uma consciência. Entende, pessoal? Tem ainda hoje, em 2024, né? Tem consciência sim. Não sabe nem que é uma consciência. Ela pensa que é esse corpo, o ego enganando ela. Entende, pessoal? Porque não tem um estudo a criança quando ela já vai começando a ter consciência, ela não é instruída ela que ela é uma consciência que está aqui para poder fazer um papel essa consciência aqui. Ela não vai tomando consciência a criança. Isso não é ensinado na escola. Entende? É ensinado assim nesses grupos religiosos que tem esses documentos que foi surrupiado aí pela igreja, entende? O qual se constituiu aí a Bíblia, né? Tomou esses documentos e fez uma coisa à parte da sociedade, entende? É, Isso foi planejado pela Matrix. Para o quê? Para colocar um, um contra o outro, sabe? Porque ele sabe que essas consciências têm um propósito de se unir e, e fazer aquela vontade aqui do Deus Criador, entende? Então ele não quer que se una. Então o que é que ele fez? Ele fez isso aí, a matrix religiosa, entende? Então não tem um consenso dessas coisas. E você vê que a maioria das guerras está brigando é por quê?
Você acha que é porque, hein, pessoal? Entende, pessoal? Eu estou falando isso porque, como é que se diz? As pessoas, elas estão pensando que cada grupo religioso, é meu grupo é que vai ser salvo. É meu aqui que tem, meu grupo é que está certo, os outros estão tudo errado. Sabe, pessoal? Foi isso que a Matrix implantou na cabeça das pessoas, para fazer as pessoas pensarem assim, entende? E nisso o quê? Cria guerra, cria inimizade. Porque o cidadão ele não quer assistir meu vídeo? Porque eu não sou do grupo dele. Ele assistiu meu vídeo e disse: tem alguma coisa de errado em alguma coisa que eu falei aí? Pergunte se tem alguma dúvida. Tá, não, 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 mas não quero saber. Não. Por quê? Eu não vou participar do grupo dele. Entende, pessoal, como tá as coisas? Como é que Deus que Deus está olhando a cena dessa espiritualidade? Sabe, é por isso que os mentores, a espiritualidade, ele sabe de cada pessoa que está em um grupo, ele não vai falar alguma coisa que vai mexer com a cabeça daquela pessoa, porque ele está com aquele pensamento. Os seres evoluídos, ele não vai fazer isso, pessoal. Porque ele entende, porque ele sabe que as pessoas estão assim, entende? Cada uma no seu canto com pensamento. Então, ele está também nesse, ajudando esses grupos, a espiritualidade está aí, mas conforme o pensamento daquela pessoa, porque ele não vai sair daquele para não chocar aquela pessoa. Entende, pessoal? Até aquela pessoa tomar consciência, expandir a consciência dela. Entende? Eles aguardam, porque ele sabe que ele não quer fazer mal para a sua atubação, a sua consciência, você desorganizar a sua vida aqui, totalmente aqui nessa realidade. Ele não quer isso, ele quer que você se organize, se centralize, se entenda as coisas, cresça consciencialmente para entender as coisas, entende? Ele sabe que foram espalhados aí a Matrix, o engano da religião da Matrix. Eles sabem disso. A espiritualidade sabe. É por isso que ele entende, deixa cada um no seu canto e vai ali cuidando de cada um ali. Entenda a espiritualidade. Mas um está brigando aqui, Deus tá aqui, o outro também, Deus está aqui, aí um brigando com o outro. E a espiritualidade fica olhando isso, sabe? A gente, pessoal, tá como umas criancinhas, pessoal. Tá como uma criancinha, porque eles ficam assim, meu Deus, eles são, é por isso que eles tratam a gente como se fosse uma criancinha, porque a gente não está entendendo essas coisas, um brigando com o outro. Então, a espiritualidade vai atender um lá e vai atender outro de cada grupo religioso. A espiritualidade vai operar, entende? Da forma que aquela pessoa pensa naquele grupo. Então, a espiritualidade é inteligente, ele vai agir da forma que aquela pessoa pensa. Aí o outro também pensa daquela, a espiritualidade vai agir da forma que aquela pessoa pensa. Mas ele queria que todos fossem um, estivessem numa consciência coletiva pensando a mesma coisa. Ele queria. Esse é o propósito de Deus, né? Mas porque foi aí introduzida a Matrix e as pessoas não estão entendendo. E isso vai acontecer quando as pessoas se conectar à espiritualidade dela, a centelha divina, o eu superior, o Espírito Santo, sabe? O Deus que vai guiar ela para unir essas pessoas.
entende? E nisso não depende dos grupos religiosos que estão. Isso depende do grupo, entende? A conexão com a espiritualidade. Quando você se conecta com a sua espiritualidade, recebe o Espírito Santo, se conecta lá com a... Você vai começar a entender as coisas, que tem que ter uma unidade, você tem que ter um vínculo de unidade. Você não pode desvincular, entende? Tem que levar uma unidade. Agora, entendendo todas as coisas que já estão aí, porque você não pode ir batendo aí contra os grupos que formou aí, porque as pessoas já vêm anos psicologicamente, consciencialmente, sobre esses conceitos religiosos que foram estabelecidos aí. Você não pode chegar lá e bater no ponto. Você tem que fazer com que a pessoa se conecte à espiritualidade. Quando ela se conectar, ela vai perceber isso naturalmente. A espiritualidade vai começar a fazer ela entender que não é só ali naquele grupo, sabe? Ela vai mudar o discurso dela, ela vai entender as coisas. E aí ela vai procurar afinidade com pessoas que tenham essa mesma unidade de pensamento. Entende, pessoal? É isso que Deus, a espiritualidade, quer. Entende? Eu estou falando isso, pessoal, porque o meu tema hoje aqui é da psicologia, né? Mas tem a ver, eu vou dar um olhar espiritualista aqui, tem a ver com essas coisas que eu falei. Que é o quê? Eu falo assim, o que é consciência coletiva? Então, ele está falando de uma consciência coletiva. Todo mundo pensando a mesma coisa em uma unidade, né? Aí ele fala isso, né? Aí eu coloco uma pergunta: por que temos que chegar a esse nível de consciência? Por que temos que chegar a esse nível de consciência? Entende? É uma pergunta que eu faço, né? Mas vamos saber o que é essa consciência coletiva que a psicologia fala aqui. E aí vamos dar um olhar espiritualista sobre esse contexto. O cidadão, o psicólogo, ele tirou uma visão daqui dessa realidade, mas tem algo por detrás aí, espiritual, né? Que ele não sabe, né? Mas eu vou dar esse tchan a mais, entendeu? Nesse olhar psicológico que ele falou, né? Que é a consciência coletiva. Então, consciência é o quê? É quando você está, a sua consciência está atento às coisas que está acontecendo nessa realidade. Você está consciente, né? Porque tem um subconsciente e tem um inconsciente, né? Que age também aqui nessa realidade. É por isso que o despertar é o quê? É fazer você estar consciente aqui do que você é, do que você veio fazer, do qual é o plano de Deus, qual é, entendeu? É você estar consciente disso. E isso passa por essa consciência coletiva, entende? E que as pessoas não se dão conta. O psicólogo aqui, ele decifrou isso aí, vamos entender isso também espiritualmente, né? Mas primeiro vamos saber o que é consciência coletiva. O que é isso, né? Aí depois vamos responder a minha pergunta lá. Né? Porque temos que chegar a um nível de consciência assim. Tá certo, pessoal? Aí ele fala aqui, o que é consciência, né? Ele fala, consciência coletiva é um conjunto cultural de ideias morais
normativas a crença em que o mundo social existe até um certo ponto à parte e externo à vida psicológica do indivíduo. Então, ele está falando o que aqui? Essa consciência coletiva é o quê? É um conjunto de ideias morais, né? Normativa e crença que o mundo social existe. Então, existe ideias morais, normativa e crença aí no mundo que sociais que existe. Entende que independe da sua individualidade. Independe da sua consciência individual, porque a gente tem a nossa subjetividade que a gente vê o mundo. É a nossa individualidade. Mas ele diz que essa consciência coletiva é o quê? É um conjunto. Então, é um conjunto cultural. Então, vem de uma cultura, ideia do povos ali, né? Morais e normativa, que vai normalizar a vida na sociedade, né? As crenças, então, crenças em que o mundo social existe até um certo ponto, a parte externa, a vida psicológica do indivíduo. Então, é uma parte externa da vida psicológica do indivíduo. Que o indivíduo ele disse, eu tenho que me comportar aqui porque aqui a cultura, a sociedade, as coisas, as normas são aqui. Isso acontece quando a pessoa é de um país, né? E vai para outro país e lá tem culturas, normas diferentes, jeito de se comportar diferente, que às vezes choca com as crenças dele, que ele aprendeu de outra forma aqui. Entende? Aquilo mexe com o psicológico dele. Entende? Então, tem que entender isso, porque é a consciência coletiva que está ali naquele país, ali existe aquele conjunto de pensamento que todo mundo pensa assim e age daquela forma. Entende? Você tem que olhar isso. Entende? Ele aí fala assim, certo ponto à parte externa, a vida psicológica do indivíduo. Então, o indivíduo ele cria uma máscara. É o quê? É a máscara que passa pela personalidade que a pessoa ela vai crescendo ali naquela sociedade e cultura, ela aprende para ela se comportar. E você vê que isso também tem a ver com o processo da lei interna, né? Porque uma pessoa que tem a lei instalada, que é a lei interna, que é a lei de Deus também, ele vai obedecer a, as morais, as normas e as crenças daquele mundo social que ele está inserido ali. Então ele vai ter essa consciência coletiva também, né? Que foi passada a ele. Entendeu, pessoal? Você vê como tem um olhar espiritualista sobre isso também, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Conjunto das crenças e do sentimento comum. A média do membro de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado com vida própria. Então, ele diz que essa consciência coletiva, você não vai precisar ficar falando como a pessoa tem que se comportar, não sei o quê. Porque ela já sabe como é a norma. Se ela cresceu ali,
ela pegou o conjunto da crença daquele povo e do sentimento comum, que é o quê? A média dos membros de uma mesma sociedade. Então, a média dos membros da sociedade estão pensando, estão com aquele mesmo sentimento, aquela crença naquele grupo, entende? Que forma um sistema determinado com vida própria. Então, ele diz que quando acontece isso, já tem um sistema que tem lá uma consciência coletiva que já tem vida própria. É, por exemplo, você não pode mudar, chegar em um país lá que já há muito tempo eles vivem de uma maneira, a cultura lá, e você querer que ele mude agora. Entende? Você está indo contra. Ali já existe uma consciência coletiva que tem vida própria. Você está batendo contra uma vida própria de um pensamento ali da sociedade. A média, né? A média das pessoas estão com aquele conjunto de crença e sentimento em comum. Todo mundo está comungando daquele mesmo sentimento e daquela mesma crença. Você não pode ir lá bater contra, entende? Já há muito tempo aí, muitas culturas, muitas coisas. Entende? Então, o mentor, pessoal, os seres evoluídos, ele entende isso, ele sabe que existe essa vida própria que já foi criada ali, uma consciência coletiva naquelas pessoas. Entende? Ele sabe disso, sabe? Ele sabe que naquela cultura, naquele povo, sabe? E isso vai passando, pode ser na sociedade, né? Mas em grupo também, sabe? Porque na sociedade se comporta de um jeito, mas você participa de um grupo religioso que pensa de outra forma. Mas, no modo geral, você está também com pensamento coletivo de acordo com aquele lugar, daquele grupo social, daquele país. Mas você tem o seu pensamento individual, que tem um grupo lá que também tem uma consciência coletiva, aquele grupo. Entende, pessoal? Então, você acha que o mentor, os seres inteligentes, ele não entende isso que está aí? É o que o psicólogo aqui estava vendo como as pessoas se comportavam por causa dessa consciência coletiva? Entende? Aí ele fala aqui, ele é determinado como a vida própria, então tem vida própria, né? Aí ele diz assim: isso significa que toda a teoria sociológica de Durkheim, então Durkheim é esse sociólogo e psicólogo, né? Esse que criou essa teoria, né? Pretende demonstrar que os fatores sociais têm existência própria, independente daquilo que pensa e faz cada indivíduo particularmente, embora toda pessoa possui consciência individual. Então, ele está falando aqui com essa teoria da consciência coletiva, né? Ele fala, esse sociólogo e psicólogo também, ele é Duque, né? Pretende demonstrar que os fatores sociais têm existência própria, então tem vida própria. Ele diz que em uma sociedade, né, nos fatores sociais, todos os fatores sociais, existe uma consciência coletiva. Existe um modo onde as pessoas estão pensando consciencialmente, coletivamente. Entende? Ele está falando os fatores sociais, né? Tem essa própria existência. E é independente daquilo que pensa e faz
cada indivíduo. Então, ele está dizendo que esses fatores sociais têm essa consciência coletiva, né? Que tem existência própria, que não depende de que o indivíduo pensa e faz. Cada indivíduo particular, embora possua a sua consciência individual, então a gente tem nossa consciência individual, né? A nossa subjetividade, a gente tem como a gente vê o mundo. Mas você que é uma consciência individual, você adere a esse pensamento que é uma consciência coletiva da sociedade, aí depois vai de um grupo, aí vai de mais de outro grupo. Entende? Isso acontece porque a gente se comporta, isso vai passar pelas máscaras. Foi o que eu falei lá sobre as máscaras, não foi? Porque você cria uma máscara para se comportar dentro de casa, né? No grupo familiar da sua casa, no grupo social lá da sociedade, no grupo religioso e uma consciência no grupo social coletivo, que é uma consciência do país, da comunidade toda. Por exemplo, Brasil, a gente é do Brasil. A gente tem que pensar como a maioria dos brasileiros estão pensando. Então, existe aí uma existência de uma consciência própria coletiva. É isso que ele está falando aqui, né? Esse sociólogo Duque, né? Sociólogo e psicólogo, ele também, né? Ele está falando, né? Aí ele diz assim: seu modo próprio de se comportar e interpretar a vida pode se notar no interior de qualquer grupo ou sociedade. Formas padronizadas de conduta e pensamento. Então, você vai se adequar com essa consciência coletiva que existe o quê? Que ele diz assim, a sua consciência própria que está seu modo próprio de se comportar e interpretar a vida pode notar-se no interior de qualquer grupo e sociedade. Então, você pensa, tem uma consciência individual, mas você vai na máxima da consciência coletiva. Você vai se comportar, né? O comportamento, né? Interpretar a vida, notar no interior de qualquer grupo de sociedade forma padronizada de conduta. Então, a pessoa tem uma forma padronizada. Aqui eu me comporto dizer, tá aqui eu ajo assim, aqui. Por quê? Existe uma consciência coletiva que é passado isso, né? Vem conscientemente porque é comum a lei, porque isso é para que a gente possa viver em sociedade. Porque senão você não vai viver em sociedade. Entende? É por isso que os narcisistas, eles têm dificuldade de socializar na sociedade por causa disso. Porque eles não foi instalada a lei interna nele, ele não quer obedecer norma, eles não querem obedecer regra. Eles são contra essas coisas. Entende? Mas todas as pessoas que já têm a lei instalada de Deus interna, ela obedece naturalmente às normas do lugar onde ela vive. Entende? Quem está querendo fugir disso tem uma personalidade narcisista. Entende? Então, ele fala isso, né? Tem uma padronizada de conduta e pensamento. Então, você pensa como a maioria coletivamente está pensando, entende? E isso é praticado, né? A Matrix sabe disso, é praticado para passar
informação através do meio de comunicação. Você vai para a escola, passado na escola, no grupo religioso. Então, vai passar aquela média de pensamento que ali formou o quê? Que ele fala? Formou uma consciência coletiva. Então, você já está consciente de como você tem que se comportar, né? Ter a conduta e pensamento, né? Ele fala, né? Essa constatação está na base do fenômeno qual Duke chamou de consciência coletiva. Então, ele estava olhando isso, os padrões de conduta, de comportamento e de pensamento das pessoas. Aí ele viu e constatou que é uma base do fenômeno. Ele disse que falou que essa consciência coletiva é um fenômeno, porque ele não pode mensurar por que as pessoas todas leva a pessoa a ter o mesmo padrão de comportamento. Em cada cultura você vai ver isso, que as pessoas se comportam. Então ele viu isso, né? Do que chamou de quê? Esse fenômeno de consciência coletiva. Então, isso é um fenômeno da consciência coletiva, né? Ele constatou isso, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala assim: segundo Duque, para que exista o fator social, é preciso que pelo menos vários indivíduos tenham misturado sua ação e tenha surgido um produto novo. O que é esse produto novo? Vamos ver aqui. Ele fala: esse produto novo é constituído por formas coletivas de agir e pensar. Então, ele fala que o quê? Esse produto novo, né, que as pessoas misturam no fator social, ele fala que é o quê? Esse produto é constituído por forma coletiva. Então, todo mundo está coletivamente pensando como agir e pensar em certas situações da sociedade. Entendeu? É como ele vai se comportar e pensar ali naquele. Então, estão pensando isso coletivamente. Então, ele descobriu que existe um fenômeno que é um pensamento da maioria das pessoas estão pensando isso coletivamente. Ele em agir e pensar e se manifestar na realidade externa das pessoas, né? Ele fala. Aí ele diz, ele, né, o fenômeno, ele é dotado de vida própria, foi o que ele falou lá, né? Não depende do indivíduo ou outro. Então, existe esse pensamento que está aí, que ele fala que é um fenômeno coletivo, né? Que tem vida própria. Leva todo mundo a pensar dessa forma. Entende? Conscientemente as pessoas estão agindo e pensando na sociedade daquela forma. Entende? Então, você acha que o mentor não sabe disso, pessoal? Se o psicólogo aqui, Duque, né? Sociólogo, psicólogo, ele percebeu isso, que as pessoas agiam e pensavam coletivamente, você acha que os seres elevados, ele não tem consciência disso? E ele sabe de cada cultura, de cada grupo, ele sabe como as pessoas estão se comportando e estão agindo. Entende? É por isso que ele espera, para que a pessoa desperte para perceber essas coisas. Entende? Ele espera. Mas a espiritualidade está ali agindo nele, abençoando, conforme o pensamento dele.
para que não, como é que se diz, agrida, invada e tire o livre-arbítrio dele, está pensando aquela, entende? Está respeitando ali. Então, esses seres são muito inteligentes. Então, ele age assim, pessoal. Ele sabe qual é a nossas crenças que a gente tem dentro, como é que a gente se comporta, coisas que a gente aceita e que a gente não aceita. Ele sabe. Entende? É, é, como é que se diz? É por isso que, como é que se diz? Quando Pedro, né, se converteu lá, Cristo conhecia o pensamento dele. Sabia que ele tinha coisas que foram aprendidas na cultura, o quê? Judaica, que ele não comia carne de porco, não comia nada que dizia que isso era imundo, né? Mas só que na nova pensamento da espiritualidade, que Cristo estava querendo ensinar ele, a Pedro, né? Mostrou isso. Por quê? Ele ia para uma casa, a espiritualidade, o Espírito Santo ia enviar ele numa casa de um gentil, o qual tinha essas comidas lá. Aí o que é que quando ele ia pelo caminho, o que é que a espiritualidade de Jesus fez? Ele sentiu fome pelo caminho, né? Aí o que é que a espiritualidade fez? Desceu uma cortina com a comida que deveria ser carne de porco, né? As comidas que ele não, ele tinha como já a consciência coletiva de não comer porque ele foi aprendido. Os judeus não comiam a carne do porco. Então a espiritualidade desceu, você vê essa passagem da Bíblia? Desceu o lençol com a comida que ele não podia comer. Aí o que é que ele falou? Não, Senhor, eu não como nada impuro, eu não como nada não sei o quê. Aí o que é que o próprio Jesus falou para ele? Como é que você está falando que é impuro que eu santifiquei? Entende? Então, a espiritualidade, pessoal, estava ensinando a Pedro ali, porque sabia que ele tinha consciência coletiva. Entende? E ele ia para casa de um gentil, o Espírito Santo mandou, e que lá na casa desse gentil tinha esse tipo de comida. Para ele quebrar esse tipo de consciência. Entende? Foi por isso que Jesus desceu aquele negócio, a comida deve ter carne de porco, né? Tudo que ele não foi aprendido a não comer. Aí ele diz, não, Senhor, eu não como nada impuro, nada que seja impuro. Aí o que é que Jesus falou para ele? Como é que você fala que é uma coisa impura, o qual eu santifiquei? Entende? Então, estava querendo ensinar ele ali, entende? A quebrar aquela consciência que foi colocada, porque foi colocada por um pensamento religioso e que não a espiritualidade mais não usava mais. E ele ia para casa de um gentil aonde tinha, o qual ele tinha que não rejeitar a comida. Porque ele tinha que chegar lá e comer a comida, ia ser bem recebido lá, que ele ia chegar lá, ia batizar lá o irmão lá, que era gentil, que não era judeu. Entende, pessoal? Você entende como a espiritualidade sabe o que está passando na cabeça da pessoa, por mais que ela esteja na espiritualidade, mas ela tem um pensamento coletivo. Foi o quê? Foi as coisas que ela aprendeu das crenças, das normas. Mas para a espiritualidade não tinha problema de ele comer aquilo ali. Entendeu? Foi o que Jesus desceu lá, aquelas comidas que ele achava que era impura. Aí diz, como é que você acha que é impura, o qual eu santifiquei?
entende? Para ensinar ele, estava ensinando a ele essas coisas, entende? A espiritualidade. É o que ele fala aqui, pessoal. Como é que se diz? Esse fenômeno, as pessoas, está aí, na mente das pessoas. E a espiritualidade entende isso. Mas quando se você se conectar com a espiritualidade, como Pedro, a espiritualidade vai lhe ensinar coisas para você quebrar esse pensamento que foi colocado coletivamente, entende? Que vai trazer o quê? Você de uma cultura, ai, eu não como isso aí é proibido, ai, entende? Igual a Pedro, você vai falar. Então a espiritualidade vai trabalhar isso em você, como trabalhou em Pedro, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, esse fenômeno, aí ó, é um fenômeno, esse pensamento coletivo, consciência coletiva, né? Esse fenômeno só pode ser coletivo se for comum a todos os membros da sociedade, ou pelo menos a maior parte deles. Então, esse fenômeno só pode ser coletivo se todos os membros da sociedade ou a maioria da parte dele, né? Porque vai ter pessoas numa comunidade que não vai estar pensando diferente, mas é levado em conta o pensamento coletivo, a maioria como está pensando, né? Isto é mais ou menos obrigatório, entende o que ele fala? Ele fala, esse fenômeno é um estado de grupo. Então, é um estado de consciência de que um grupo está pensando, que se repete no indivíduo. Então, ele viu que esse consciência coletiva era um pensamento de um grupo que aquele grupo sempre repetia aquele pensamento. Entende? Então, isso é o fenômeno que ele estava vendo. É um fenômeno coletivo que ele chamou de consciência coletiva. Entende? E ele falou assim: ele está em cada parte, porque está no todo. Então, ele está em cada pensamento das pessoas, mas está no todo porque é a maioria que está pensando da mesma forma. Entende, pessoal? A maioria está pensando de toda forma. Aí ele fala, por isso o indivíduo se submete à sociedade. E é nessa submissão que ele encontra abrigo. Então, isso é o quê? É a lei que foi colocada lá para a pessoa obedecer à lei da sociedade. Ela, a personalidade dela vai crescendo, ela vai percebendo que existe coisas normas que você tem que ler e ela aceita. Quando uma pessoa não está assim, é porque ela pode ser narcisista, né? A lei não foi instalada. Entende? Então, ele diz que o indivíduo se submete à sociedade e é nessa submissão que ele encontra abrigo. Para que ele encontre um abrigo na sociedade, ele esteja em um grupo. Ele quer estar abrigado, eu participo eu sou de uma nação, eu faço parte, entendeu? Então ele vai se sentir ali abrigado. Assim a sociedade que a força a seguir determinados padrões é a mesma que protege e faz se sentir como parte de um todo estruturado e coeso. Então, essa sociedade que é esse pensamento, a pessoa aceita porque ela quer fazer parte ela tem que fazer parte ela não pode ser contra a maioria do pensamento coletivo. Ela não pode. Senão ela tem que aderir. Entende? É por isso que é difícil para o narcisista, porque ele é contra as leis
externa é contra tudo, entende? Eles ficam só, eles ficam porque você tem que viver em sociedade, entende? É o que acontece com a maioria das pessoas. Aí ele fala assim, trazendo uma dependência de pertencer a um grupo. Então, isso traz a dependência. É por isso que a gente gosta de ficar em um grupo. É por isso que a gente vai. E esses camaradas, eles sabiam disso. Que a gente poderia criar esse pensamento. Porque a gente já foi preparado para viver em grupo, em sociedade, o ser humano. Porque um ajudando o outro. Entende? Mas a Matrix usou isso contrariamente, que é fazer um grupo e jogar um grupo um contra o outro. Olha o que está acontecendo aí agora, nos grupos religiosos, com o mundo. Entende? Uma nação, uma contra a outra, uma contra a outra. Por quê? Isso é o plano da Matrix. Ele fez isso porque a maioria das pessoas, ele sabia que tinha esse pensamento coletivo. Porque isso vem já de uma lei interna da sua consciência. Entende? Para você fazer o quê? Pertencer a um grupo. Aí faz o quê? Faz a pessoa, traz uma dependência de pertencer a um grupo. Porque a gente somos dependentes, um precisamos da ajuda um do outro, a gente tem que viver em um grupo, sabe? Mas o que é que a Matrix fez? Esse cara sabe. E foi o que o psicólogo e o sociólogo agora viu isso. Viu? A maioria das pessoas pensam assim, ele sabe. E é por isso que a Matrix alimenta isso através das notícias, das coisas que passam para você se comportar, as novelas, várias coisas que eles criam aí através de filme, para que você comporte e pense a maioria aquilo assim. Entende? É por isso que aquele país lá que é Coreia do Norte, né? Ele não permite nada que é do país dos Estados Unidos, né? Que filme eles não assistem para que as pessoas tenham a sua consciência coletiva pensando daquela forma que como é o nome lá do presidente, né? Do ditador lá que é o Chung, né? Um negócio desse lá. Aquele lá que todo mundo pense conforme aquele o ditador lá tá mandando. Então, por isso que ele não permite entrar para colocar nada para que a pessoa pense diferente. Entende? Aí se torna o quê? Um Estado comunista de só querer que a pessoa pense naquilo. Não é um Estado livre de pensamento. Né? Aí ele fala, criando contradição na relação com a necessidade psicológica, como a autoinclusão. Então, cria essa contradição. Você quer ser individual, mas você tem que aderir ao o pensamento coletivo. Aí você entra nessa contradição psicológica, né? Mas você tem a necessidade psicológica como do alta inclusão. Você tem que se incluir em algum grupo, né? Você já faz parte de um grupo, que é o grupo da sociedade como um toda. E aí você vai procurar outros grupos menores para se incluir, por causa da sua autoinclusão, né? A autoestima, o relacionamento, a amizade, né? Porque você tem que ter um relacionamento. Então você vai ver o que é que aquela pessoa está pensando. Aí você vai ver que se aquela pessoa está pensando, você vai aderir àquele pensamento, àquele grupo, pela amizade, pelo sentimento, pela emoção. Então, isso tudo vai passar por isso. Pessoal. Entende? Não é fácil, né? Não é fácil. Aí ele fala assim, encontrando no conceito de necessidade social
individual. Então, a necessidade social individual sua vai se dobrar a esse pensamento da consciência coletiva, né? Você tem uma necessidade, você quer expressar a sua expressão, então você vai para algum grupo. A gente não vive de grupo para você expressar lá, porque você quer demonstrar isso, sabe? Aí ele fala, por isso, a interação social é um resultado de um potencial do indivíduo para a coletividade. Entendeu? Então, ele fala, você quer se mostrar, pessoal? Você tem um talento, você vai mostrar onde? Em um grupo, você vai ter que mostrar. Então, ele fala que a interação social é um potencial, né? É um resultado de um potencial que está na pessoa, do indivíduo, para a coletividade. Então, você vai ter que expressar aquele potencial na coletividade. Então, você tem que aceitar o pensamento daquela coletividade. Entende? Foi isso que o Duque estava olhando, que aí que as pessoas agiam e pensavam segundo esse pensamento coletivo. Para o quê? Para ele viver ali em sociedade, vai expressar o seu potencial, né? A sua interação social, que aí vai expressar o seu potencial, né? Na coletividade. Então ele vai expressar a sua potencial na coletividade. Aí ele fala, as partes evoluíram para compor o todo. Então, você é uma parte desse todo. Então você precisa, para que você se torne parte do todo, que é essa consciência coletiva, você precisa aderir a essa consciência coletiva. Entende, pessoal? Entende que tem coisas espirituais por detrás? Ele estava olhando isso socialmente e psicologicamente, reparando no quê? No agir e no pensar das pessoas. Mas quando ele vai no agir e pensar das pessoas, passa pelo quê? Pela emoção, pela vibração, passa por tudo. Então, tem coisas espirituais, entende? A interação social, então passa por isso. Então ele viu a necessidade da pessoa, o quê? Da interação social, então ela tem que se dobrar e ela vai fazer o quê com isso? Ela vai fazer o quê? Criando a máscara dela, que é através da personalidade, que o ego constitui na personalidade dela. Entendeu? Que é a máscara para aderir ao pensamento coletivo. É por isso que, às vezes, a gente tem que entender esse ego. Mas você tem que despertar, saber que você não é esse ego. Você é uma consciência individual, mas que está agora se comportando nessa realidade como esse pensamento coletivo, com essa consciência coletiva. Entendeu? Você tem que, é por isso que despertar isso. É fazer você despertar que você não tem que ir como diz aí as pessoas. Seu Maria vai com as outras. Vai com as outras, né? Você tem que entender como é que funciona as coisas. Tá, tudo bem. Tudo bem, eu entendo como é que funciona aqui o Brasil, como é que funciona as coisas. E depois aí você sabendo que é uma consciência individual, você saber se comportar, sabe? Agora, era o propósito de Deus levar todo mundo a essas consciências individual, a essa consciência coletiva? É o propósito de Deus. Mas o que é que a Matrix fez? A Matrix fez isso para jogar
um contra o outro. Olha como está aí, pessoal. A gente nem fala de países um contra o outro, a gente fala da própria religião. Porque se começasse a religião entender essa coletividade, a gente poderia ter um mundo melhor, um país melhor. Então, a transição planetária vai ter que fazer isso, fazer com todo mundo, né, chega a essa unidade de pensamento coletivo, pensamento de acordo com a espiritualidade. Então, todo mundo vai pensar de acordo com a espiritualidade que Deus quer. É isso que Deus quer. É por isso que eu coloquei lá na pergunta, lá no começo. Por que temos que chegar a esse nível de consciência, desse nível de consciência coletiva? No sentido espiritual. Por que temos que chegar? Né? Aí, será que a Bíblia fala dessa consciência coletiva que a gente deve ter ou não? Será que a Bíblia fala? Eu vou colocar lá agora o meu título lá, né? Consciência coletiva, aí os evangélicos vão dizer que não tem. Será que não tem? Você viu o que é consciência coletiva? É um conjunto das crenças, dos pensamentos. Então, será que a Bíblia não está falando sobre isso? Entende, pessoal? Se a gente não for buscar a essência, for pelo conceito, o nome que a pessoa vai trazendo lá, a gente não vai encontrar consciência coletiva na Bíblia. Você vai colocar lá, ó, na Bíblia eletrônica, consciência coletiva, você não vai encontrar. Mas qual é a essência dessa? É por isso que eu vim decifrando aqui a essência do que o psicólogo Duke, né? Sociólogo e psicólogo Duke, estava querendo passar. Entende? Será que a Bíblia fala sobre isso? Aí é o que a gente vai ver aqui, né? Eu aí fui lá em Romano 2,15. 2,15. Vamos continuar aqui, depois vamos ler mais. Os não-judeus não têm lei, não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenha lei, ele mostra pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência dele mostra que é verdade. E o seu pensamento, que às vezes o acusa e às vezes o defende, também mostra isso. Entende, pessoal? Foi o que aconteceu com com Pedro lá, né? Que Cristo estava querendo tirar aquele pensamento que ele pegou da coletividade, né? Que ele era judeu, que não comia carne de porco porque tinha lá na lei, mas só que na nova pensamento do novo, como é que se diz? Da nova espiritualidade, Cristo já não tinha isso. Por quê? Ele fala, os judeus que não têm lei, então, o não judeu que não tem lei, o não judeu o quê? É falava que era o gentil, né? Que não é o judeu que é verdadeiramente lá de Israel, né? Ele fala, não tem a lei, mas quando faz a sua própria vontade, o que a lei manda é a lei do coração, né? Eles são a sua própria lei. Entende, pessoal? Então, nessa nova espiritualidade, não existe isso de que alguém vai dar lei a você do que você tem que fazer. Não existe isso. É a própria espiritualidade que vai guiar você.
Entende? Era o que Paulo estava vendo lá, aquele que não era o judeu, né, que era o gentil. Ele tinha já fazendo a vontade do que estava na lei, sem saber de lei nenhuma, porque a lei já estava no coração dele. É o que ele fala aqui, ó. Embora não tenha lei, ele mostra pela sua maneira de agir e tem a lei escrita no seu coração. Então, nessa nova espiritualidade, pessoal, a lei de Deus não vai ser que vai ler lá na Bíblia, você tem que fazer isso, tal, você não. Aquilo é só para relembrar. Mas a lei já está no seu coração, né? Coração aqui que ele fala não é coração de carne, não. É a sua alma. Está na sua alma essa lei. Entende? Porque esse coração de carne, você pode fazer um transplante e aí, se seu coração for embora, como é? A lei vai junta? Entende, pessoal? Você tem que ter um olhar espiritual para as coisas. Entende? Ele diz assim, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. E ele fala assim, a própria consciência dele mostra que é verdade e o seu pensamento, que às vezes o acusa e às vezes defende, também mostra isso. Então, essas novas espiritualidades vai juntar as pessoas, as consciências, por isso, pela lei que vai ser colocada no coração, que é na alma da pessoa. Então, ninguém vai ficar dizendo o que você tem que fazer, você já vai ter ciente, ninguém vai poder lhe ensinar, porque você já tem a unção. É o que? Você já tem esse espírito, essa consciência. Ninguém vai poder lhe ensinar, é isso, é isso. Não, você já vai saber. E você já vai procurar essas consciências, a unidade, se juntar essas consciências. É o que a espiritualidade vai fazer nesses últimos dias, para levar uma consciência coletiva. Fazer todo mundo agir segundo o seu coração, seguindo a sua intuição. É por isso que aqueles que olham números iguais, a espiritualidade está falando para você seguir a sua intuição. Que é o quê? As coisas que está escrita no seu coração. Entende? Aí ninguém vai lhe enganar. Ninguém vai lhe enganar quando você se conectar com a verdadeira espiritualidade. Entendeu, pessoal? É isso que ele fala. Então, o que é que a Bíblia fala mais sobre isso? 2 Coríntios 4, versículo 2. O que é que ele fala aqui? Ele fala, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o apóstolo Paulo tá falando aqui, ó, isso serve para os pregadores aí, as pessoas que querem falar sobre a palavra de Deus. Ele fala, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Nada é ocultado. Então, as coisas são reveladas de Deus. Esses grupos que ficam aí muito secreto, escondendo coisa, tal, não sei o quê, isso não vem da nova espiritualidade, porque tem que ser revelado. Ele diz que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então, até falsifica a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todos, né? Todos homens, na presença de Deus,
pela manifestação da verdade. Então tem que se manifestar a verdade. Você não tem que esconder a verdade. Se a espiritualidade falou uma verdade para você, você não tem que esconder. É por isso que aqui, ó, meu vídeo é gravado direto. Se a espiritualidade me usar aqui e estiver falando a verdade, é uma verdade. Por mais que doa lá na pessoa aí, que teve gente aí que não gostou, mas é uma verdade. Ela não tem que ficar em oculta, porque a espiritualidade ela quer falar, porque ela quer unir essa consciência que ele fala toda coisa. Fique na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o que vai fazer a consciência das pessoas se unir em um mesmo propósito? É através da verdade. Fique na presença de Deus. É através dessa manifestação. E se você oculta a verdade? Se você não fala? Entende, pessoal? Você está fazendo um pecado muito grave. Porque você está usando a sua consciência para falar a verdade e você não quer. Para que toda a consciência do homem, ele diz, toda a consciência, fique na presença de Deus pela manifestação. Então, a espiritualidade vai manifestar a verdade para fazer que essas consciências se ajuntem. Fique na unidade, tenha uma consciência coletiva. E aí você esconde a verdade, falsifica lá, como diz a palavra de Deus. Né? É um erro grave, né? Principalmente aí os pastores, os espiritualistas, essas pessoas aí, viu? Isso é para vocês, porque é pela manifestação da verdade é que as consciências vai se unir no mesmo propósito. É o trabalho da espiritualidade. Entende? Aí o que é que fala mais aqui a palavra de Deus? João 17, 21 até o 23. Vamos ler aqui. É Jesus, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, os és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dele a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos, eu nele e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tem amados a ele como me tens amado a mim. Olha aqui na oração que Jesus estava fazendo, pessoal. O que é que ele fala? Ele fala para que todos sejamos um. A oração dele é toda essa, ó. Ele diz, como tu, ó Pai, os és em mim. Ele diz, como tu, ó Pai, é um em mim, eu em ti, que também eles seja em nós. Então, é o plano da espiritualidade, pessoal, a gente ter essa consciência coletiva. Por mais que a gente tenha a individualidade, mas chegamos ao pensamento que Deus quer, que é uma consciência coletiva que todos nós vamos se tornar. Entende? Ele fala um em como. Ele aí fala, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando as pessoas se conectarem à espiritualidade, ela vai reconhecer que Deus enviou Jesus. Ele está falando, né? E que dei a glória que a mim me deste, né? E ele vai reconhecer que você me deu a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Ele está falando para Deus, né? Orando a Deus, né? Jesus. E eu nele e tu em mim, né? Jesus falando, eu nele, eu esteja nele
e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade. Então vai levar um pensamento coletivo. Por mais que você seja uma consciência individual diferente, o plano da espiritualidade é levar que todas essas consciências seja em unidade, pensando a mesma coisa, agindo a mesma coisa, como o psicólogo viu lá. É assim que a espiritualidade quer levar todo mundo a pensar, por mais que você seja uma consciência individual. Entende? Levar você à unidade, a pensar. Esse é o plano da espiritualidade. E foi o que Jesus estava orando. E isso vai acontecer pela manifestação da verdade. Então, se você não fala a verdade, você está ocultando, você está em pecado grave. Porque você está atrapalhando a manifestação da obra da espiritualidade, que é unir todas essas consciências, entende? Em uma só. Ele diz para que seja um, como eu sou um, né? E para que o mundo, ele fala, para que ele seja perfeito, então nós vamos ser perfeitos em unidade. Todo mundo pensando a mesma coisa. O pensamento de Cristo é igual ao nosso pensamento. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então o mundo só vai reconhecer Jesus quando se conectar com a espiritualidade, com o Espírito Santo. E que tens amado a eles como me tens amado. Então, a gente vai, quando se conectar com a espiritualidade, com o Espírito Santo, a gente vai reconhecer que a gente é amado de Deus, que Cristo também nos ama, que ele amou a Cristo e nos ama. Então, porque a gente se conectou na videira. Você entende lá a videira? Se você não está conectado à videira, você não vai dar o fruto. Você não vai ter o pensamento de coletividade que a espiritualidade quer. É por isso que eu pergunto, pessoal, agora um monte de religião, tudo separando uma da outra, uma dizendo que é melhor que a outra. Será que a espiritualidade, essas pessoas estão conectadas com a espiritualidade? Entende? Não pode. Então, esse é o plano da espiritualidade. Levar todos nós a um pensamento coletivo, do que falou lá. Entende? Esse é o plano, para que todo mundo haja, pensa, tudo como Jesus pensa, como Deus pensa, sentindo o mesmo amor. Entende? Então, mas isso tem que estar conectado à videira. Se não tiver conectado à videira, você não vai ter esse pensamento coletivo, de unidade. Você não vai ter essas coisas. Não vai ter. Você vai estar fora. Aí é por isso que o plano da Matrix, a religião, aí cada um tá aí, ó, no seu quadradinho, cada um no seu canto. É por isso que quando vê eu misturando essas coisas, psicologia, espiritismo com a Bíblia, tal, essas pessoas estranham. Oh, o que é isso aí, irmão? Você está falando de espírito, do negócio de espírita, está falando negócio da psicologia, não tem nada a ver com o negócio da Bíblia, tá, não sei o quê. Porque eles não estão conectados à espiritualidade, não estão vendo essas coisas. Estão tudo querendo ficar no seu quadradinho separado. Entende, pessoal? Tá fora não está conectado à videira verdadeira que é Cristo. Não se conectou através da espiritualidade, do Espírito Santo. Entende, pessoal? Esse é o plano também da espiritualidade. Levar você a ter um pensamento de unidade. A sua consciência, você é uma consciência individual, mas que você reconheça o pensamento coletivo que Deus quer, a espiritualidade quer que você se una a esse pensamento. E isso vai acontecer quando você se conectar com a sua espiritualidade, que Deus colocou dentro de você. Uma centelha divina, né?
Entende? Então, aqui é Romanos 15, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui o que é que também fala mais sobre isso, porque Jesus já disse tudo ali, né? Aí, Romanos 15, versículos 5 e 6. O Deus que perseverança e o Deus que perseverança e ânimo dê a você um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz você glorifique a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, pessoal? Entende o que o apóstolo Paulo fala aqui para o Romano? Ele fala, o Deus que persevera, de perseverança e ânimo, dê a você. Então ele está pedindo a Deus de perseverança e ânimo, dê a você um espírito de unidade. Aí, ó. Então, o espírito de unidade é o Espírito Santo, é o espírito do vínculo, é o espírito que vai fazer você entender que você tem que ter uma consciência coletiva, entende? Para que você se torne um, entende? Agora eu pergunto, qual essas pessoas estão conectadas com a espiritualidade, pessoal? Que só fala que é só o grupo dela. Se você não está no grupo dela, se você não ir no grupo dela, você não está vinculado à espiritualidade. E aí guerreando um contra o outro e falando um mal do outro, não sei o quê. Aí só quer ouvir você, se você grava um pensamento, se você for participante daquele grupo. Como essas pessoas estão conectadas com o Espírito da Verdade, pessoal? Elas dizem que estão, né? Ele fala aqui, o Deus que de perseverança, né? E ânimo, dê a você um espírito. Até o próprio Deus está perseverando e está com ânimo para que você se conecte à espiritualidade e seja um com ele, né? Ele fala, dê a você um espírito de unidade. Então, esse espírito vai fazer unidade. Segundo Cristo Jesus. Então, você tem que estar na videira, que é Cristo, para que com um só coração, então uma só alma, você vai ter só uma alma só. Uma só alma, né? Coração, e uma só voz. Então só vai ter uma só voz. Vocês glorifiquem a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então só vai ter só uma. Agora, como é que só tem uma só aqui? Que tem um bocado de perturbação, um bocado de grupo, um aí brigando contra o outro. Será que é o espírito de unidade? Aí o espírito vai dizer, não, esse espírito de unidade só está no meu grupo, não está no... Entende, pessoal? É um pensamento muito pequeno, velho. Muito pequeno diante da espiritualidade. É o pensamento de que tá assim, entende? É só no meu grupo. Se você não tiver no meu grupo, você não tem o espírito da unidade. Você não segue segundo a Cristo. Entende? Separando. Então, o grupinho dele ali tão pequeno, é só aquele que Cristo. Entende, pessoal? É muito pensamento, muito. E estão aí. E aí essas pessoas ainda estão dizendo que estão com o espírito da unidade. Porque se você tem o espírito da unidade, você vai entender que para que reunir essas consciências. Entende? Por isso que é o meu trabalho aqui. A espiritualidade mandou para fazer com que você se conecte à espiritualidade e você vai se unir à espiritualidade, o qual você vai ter um pensamento
uma consciência coletiva de unidade. Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Efésios 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, ele está falando aqui, faça todo o esforço para conservar a unidade. Então, tem que existir a unidade do Espírito. Então, é o Espírito que faz essa unidade. Então, pelo vínculo da paz. Se essas pessoas estão em guerra aí, até gente do próprio grupo aí onde eles estão em guerra. Como é que tem vínculo da paz aí, pessoal? Como é que tem espiritualidade aí? Entende? Aí, como é que pode conservar a unidade do Espírito? Porque a unidade é o quê? É o pensamento coletivo do Espírito. E que todos, quando você se conecta à espiritualidade, ao Espírito Santo, você vai ter o pensamento da coletividade, que é o que Cristo falou. Você vai se tornar um em unidade. Você vai pensar como o outro está pensando. Você vai entender as coisas. Entende? Por que a maioria da religião não se entende? Não tem vínculo da paz, né? Aí o que é que ele fala mais aqui em Atos 2:44? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, aquele que cria, que se linkava com a espiritualidade, ele estava unido no pensamento, né? Pensamento, agindo da mesma... E tinha tudo em comum. Então, não tem como, pessoal, você dizer que tem um espírito da espiritualidade e você não, como é que se diz? Ter o mesmo pensamento. Você está brigando um contra o outro, né? Ou então você venha para o meu grupo que senão eu não escuto o seu vídeo. Não, venha. Uma pessoa dessa, pessoal, será que está linkado com a espiritualidade verdadeiramente? Pensando dessa forma? Eu tenho minhas dúvidas. Né? Tem uma pulga atrás da orelha, né? Como será que... Entende? Não está no espírito que Jesus queria, que era a unidade de todo, né? Queria a unidade. Tá fora. Então, não será que essa pessoa está mesmo vinculada com a espiritualidade? Tem que questionar. Você tem que questionar, né? Porque aí acontecem essas coisas. Então, existe na Bíblia consciência coletiva. É o que Deus quer levar todos a ter essa consciência coletiva, a unidade do Espírito. Então, isso só vai acontecer quando a manifestação da verdade. Não tem que ser escondida a verdade. Tem que ser falada para que essas consciências ouçam e se una no mesmo propósito da espiritualidade. Entendeu, pessoal? Então, a minha pergunta lá tem... Por que temos que chegar a esse nível de consciência? Por quê? Para que a gente tenha a unidade da fé, né? A unidade do Espírito, para que a gente pensa todos como Cristo pensou. E aí todos vão reconhecer que Deus está nele e que Deus enviou ele, entende? A pessoa só vai descobrir. Por isso que quando eu vi o cidadão
falar que como é que se diz, não estava crendo que Cristo não existiu, se Deus enviou Cristo mesmo, porque uma pessoa dessa não está ainda conectada. Eu estava vendo aí um vídeo, esse cidadão falando. Uma pessoa dessa não está, porque se ela se conectar à espiritualidade, aí Jesus, ele vai falar o que Jesus falou aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que as pessoas creiam que Deus enviou a Cristo, você tem que se conectar com a espiritualidade. Senão você não vai crer. É por isso que vai falar que não existe, Jesus não veio, que não tem nada. Você não vai crer. Entendeu? Porque não está conectado, não está nessa unidade da fé. Essa consciência coletiva da espiritualidade. Entendeu, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. Nossa, eu fiquei hoje de manhã, acordei pensando nesse tema. Eu digo, nossa, o que é que a espiritualidade quer que eu fale, pessoal? Aí quando eu fui estudando aqui o conceito do sociólogo e psicólogo Tuque, nossa, me veio os versículos, me veio assim tudo à mente, pessoal, sabe? Parecendo que ia falando assim por dentro de mim. Essa é a espiritualidade querendo que eu passe essa essência da verdade. E tem que ser manifestada. Como ele falou lá em 2 Coríntios 4:2. A consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, todas essas consciências vai estar na presença de Deus, né? Pela manifestação da verdade. É quando você se conectar com a espiritualidade. Aí você vai estar na presença de Deus. Aí a pessoa diz, como é para eu ter a presença de Deus? Eu vou na igreja lá buscar a presença de Deus. Eu dou risada, mas é o nível de consciência que essa pessoa está, entende? Porque ela não sabe. Porque para ela ficar na presença de Deus, ela tem que se conectar à espiritualidade através da manifestação da verdade. Entende? Aí ela vai estar na presença de Deus. É o que Cristo falou ali. Aí você vai se tornar um como meu Pai é um. Eu esteja nele e você esteja em mim. Então você vai estar conectado. Entende? Essa é a revelação da espiritualidade para aqueles que ficam aí, sabe? Eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, essas pessoas não estão conectadas e não estão entendendo isso. Porque cada um ainda brigando, pessoal. Um brigando contra o outro, um discutindo de uma coisa com o outro. Um falando, eu digo, nossa, pessoal, essas pessoas não estão conectadas com a verdade. Não estão. Aí só vai achar, não, só vou estar conectado se tiver no meu grupo. Nossa, pessoal, quando a pessoa fala isso, aí que ela está longe mesmo da espiritualidade. Sabe, pessoal? Aí cada um fazendo o seu grupinho aí e não passando a verdade. E quem aproveita disso? É a Matrix para colocar um contra o outro aí. Eita, aí ele fica de lá só olhando o pau quebrando. É igual você colocar as pessoas no ringue e ficar lá torcendo o pau quebrando. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eles estão fazendo. Entende, pessoal? Graças a Deus, é essa mensagem que eu queria passar da espiritualidade para vocês. E vamos prosseguir, pessoal, para chegar nessa unidade, essa consciência coletiva, essa unidade do Espírito. Você tem que se conectar. Você tem que se conectar com a sua espiritualidade, senão não vai acontecer essa unidade que Cristo quer, entende? E nessa transição planetária vai acontecer isso, que é essa manifestação do Espírito começar a ser derramado para
juntar essas pessoas, aquelas pessoas, para ela ficar nessa unidade da fé, nessa unidade do pensamento da verdade. Entende, pessoal? Graças a Deus, até aqui a espiritualidade tem nos ajudado. Até a próxima, se Deus quiser e se Deus permitir. Tchau.